Bendiciones, iglesia. Amém, mis hermanos. Pongamos em pé, por favor. Quantos portam Bíblia? Aí está sua Bíblia. Eu quero que aí em pé, você com a Bíblia em las manos, vamos orar. Senhor, te alabamos por tu palavra, porque tu palavra é alimento para nossas almas, Senhor. Senhor, que tu Espírito Santo siga obrando e siga hablando, Senhor, como hasta el momento hablado, por meio de tu palavra. Cada persona venido a este lugar com hambre e sede de tu palavra, abre as ventanas de los cielos sobre este lugar e obra de forma sobrenatural, Senhor. É nossa oração em el nombre de Jesús. Amém. Sentados, por favor. Não te preocupe, quede com a Bíblia. Vamos ler a Bíblia, ok? O Senhor ministrou um tema ou um título, porque já temos um tema, não? Um título a meu coração para compartilhar com os hermanos esta tarde, e o título é La Fé que Obedece. La Fé que Obedece. Vamos repetir todos juntos, a ver se guardamos em la mente, em el coração. A la de una, a la de dos, a la de tres. Uma vez mais. Muito bem, meus irmãos. La fé, não há lugar a dúvida que é uma das coisas mais importantes dentro da fé cristiana. Diz a Bíblia, e você conhece muito bem, que para agradar a Deus necessitamos ter fé. É necessário que aquele que se acerca de Deus creia que Ele existe. A lo demás, que é galardonador, tem recompensa para dar àqueles que lhe buscam. Então, é fundamental para o cristianismo o tema da fé, pero não basta ter fé, devemos ponerla em prática. A verdadeira fé cristiana é uma fé que atua, é uma fé que se mueve, é uma fé que obra em nosso dia a dia. Não creemos solamente por creer, não é uma coisa solamente de la mente, não. A primeira predicação que eu creio desta campanha falava de la fé sem obras, e la fé sem obras é muerta. Por isso o Senhor espera de nós uma fé que produza. E para esta noite o Senhor quer ministrar a nossos corações acerca de uma fé que produz obediência. E agora sim, com a Bíblia, nós vamos a Juan, capítulo 14 e versículo 15. Em este primeiro ponto, e com base em este versículo, me gostaria de falar com vosotros acerca de la obediência é um ato de amor a Deus. La obediência é um ato de amor a Deus. Juan 14, 15. Se ustedes me amam, obedecem mis mandamentos. Sencillo assim. Senhor, eu te amo, eu te quero, e cantamos, eu te amo, eu te amo. E quando salimos de aqui, seguimos amando ao Senhor? Lo que disse que nós de verdade amamos ao Senhor quando salimos de aqui, são nossas práticas. Incluso a obediência a Deus. Porque a obediência a Deus não é por força, não é por violência, é por meio do Espírito Santo de Deus. É por meio da obediência. O Senhor não espera que nós lhe obedezcamos porque temos medo de ir ao inferno. Isso não é obedecer por amor, isso é obedecer por medo del castigo. Me gusta que meus filhos me obedeçam. Quantos padres aqui se quedam contentos quando seu filho lhe obedece? Nos quedamos aún mais contentos quando não necessitamos ameaçá-lo para que ele nos obedeça. Te quito o telefone, te quito a internet. Claro, porque está obedecendo bajo a uma ameaça. Melhor seria que se eles nos obedeceram sem a necessidade do castigo, sem a necessidade da ameaça. O Senhor espera o mesmo de nós, hermanos, que se amamos ao Senhor, obedezcamos sua palavra. A maior prova de amor ao Senhor é obediência a sua palavra. Não são as canções que nós cantamos, não somos os glória a Deus que nós damos, são as atitudes de obediência a Deus. Amém? O ponto 2 está em 1 Coríntios capítulo 14 e versículo 20.
Y el punto 2 dice, la obediencia es un señal de madurez espiritual. Voy a repetir, la obediencia es un señal de madurez espiritual. Mira lo que dice 1 Corintios 14 y 20. Hermanos, no sean niños en su modo de pensar. Sean niños quanto a la malicia, pero adultos en su modo de pensar. El Señor espera de nosotros que seamos maduros en la fe. Que seamos niños, pero no niños en el modo de pensar, ¿no? Niño en la malicia, el niño que perdona con facilidad. Pero el Señor espera de nosotros que seamos creyentes maduros. Y creyentes maduros obedecen. Creyentes imaturos son malcriados delante de Dios. ¿Sabe cómo decimos eso en portugués? Faz birra, es malcriado. Ah, Senhor, ¿no? ¿Cuántos ya han visto la cena de un niño malcriado, haciendo birra, como decimos en Brasil, ¿no? Que se gira por el suelo de Mercadona y nos quedamos con vergüenza, ¿no? Y con pena o a veces con rabia de la madre, depende de la circunstancia, ¿no? No es bueno, no es agradable. Entonces no se porte como un niño, se porte como hombre de Dios, se porte como una mujer de Dios, que es obediente al Señor aún cuando no estamos de acuerdo, porque essa é a verdadeira obediência. Se me pide algo que eu estou de acordo, é muito fácil obedecer. A obediência é provada quando nós outros não estamos de acordo com o que nos disse a palavra do Senhor. Pero é submeter a la suprema vontade do Senhor. É ser maduro o suficiente para dizer, Senhor, há coisas que eu não entendo, pero eu sou tu hijo e eu quero obedecer tu palavra. Porque não sou mais ninho, e não posso me quedar de um lado para o outro, chorando a todos os momentos. Não, necessito ser maduro para obedecer. A obediência é um sinal de madurez espiritual. O ponto 3 está em Deuteronômio, capítulo de número 28, del versículo 1 hasta el 3. E o ponto 3 diz que a fé que obedece nos trae bendição. Vou repetir. A fé que obedece nos trae bendição. Não somos nós outros que vamos lá atrás da bendição. A fé que obedece trae a bendição hasta nós outros. Mira o que diz Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1. Si realmente escuchas al Senhor tu Deus e cumples fielmente todos estes mandamentos que eu te ordeno, el Senhor tu Deus te pondrá por cima de todas as nações de la tierra. Si obedeceres al Senhor tu Deus, todas as bendições vendrão sobre ti e te acompanharão sempre. Bendito serás em la ciudad, bendito serás em el campo. Quando obedece. Quando obedece. Las bendiciones de Dios sobre la vida de un creyente es consecuencia de una vida de obediencia a principios de la palabra del Señor. Quando nós desobedecemos a Deus, pagamos o preço de la desobediencia. E há muitas coisas em nossas vidas, hermanos, que não é o diabo que ha puesto, não. Não é o próprio Deus que está provando nossa fé, é consequência de la desobediencia. Quantas vezes você, como padre e madre, já ha dito a seu filho, não haga isso, não haga, vai terminar mal, pero eles siguen haciendo. E depois rompem a cara. E tu, como bom padre, eu avisei que não era para hacerlo. ¿Sabe o que é isto? ¿Sabe o que é estas heridas em la cabeça, em las rodillas? Fruto de não escuchar la voz de Deus. Quando nós escutamos a voz do Senhor e obedecemos princípios da palavra do Senhor, não andamos de um lado para o outro buscando profecias, revelações e bendições, porque as bendições do Senhor vêm sobre nós. 4 está em Hebreus, capítulo 11 e versículo 4, ok? Diz assim, la fé que obedece toca o coração de Deus. La fé que obedece toca o coração de Deus. Hebreus 11, 4. Por la fé, Abel ofreció a Deus um sacrifício mais aceitável que el de Caim, por lo cual recibió testemunho de ser justo, pois Deus aceitou sua ofrenda.
y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. ¿Sabe por qué, hermanos? La fe que obedece toca el corazón de Dios. Às vezes queremos llamar la atención de Dios ou atrair la presencia de Dios. Obediencia. Obediencia atrae al Señor. Toque el corazón de Dios. Quebrante el corazón de Dios. Un hijo obediente al Señor Jesucristo. Abraão es conocido como el padre de la fe, porque tenía una gran capacidad de obedecer la voz de Dios. Hasta mismo cuando la orden parecía no ser racional, parecía no tener sentido. Como el Dios que me da, me pide. Como el Dios que me da, ahora pide que yo le entregue de una manera tão distinta. Obediencia. Confianza que el Dios iba a proveer. Por eso es el Padre de la fe, porque la obediencia toca el corazón de Dios. El punto de número 5 está en Hebreos 11:5. El próximo versículo solamente. Estamos en el capítulo 11, vamos para el versículo 5. Y el punto de número 5 dice que la fe que obedece nos hace vivir experiencias únicas con Dios. La fe que obedece nos da experiencias que otros no disfrutarán. Mira la experiencia que ha tenido este hombre. Dice así: por la fe, Enoque fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. Wow. ¿Ya imaginó? Qué tremendo. No fue hallado porque Dios se lo llevó. Está difícil, ¿eh? Lo llevó. Pero antes el propio Dios para estar junto de Él. Experiencias sobrenaturales, porque agradó a Dios. Cuando nosotros obedecemos al Señor, passamos a viver experiências que outros não vivem, porque estamos bajo la obediencia del Padre. El Señor tiene experiencias para nosotros. Y yo quiero te animarte a vivir experiencias espirituales con Dios. Las tuyas, no las del otro. Cada uno de nosotros necesitamos disfrutar de experiencias íntimas com o próprio Deus, porque isto nos dará maior convicção da fé, isso nos irá fortalecer espiritualmente. Quizás você não seja arrebatado como Enoque, ¿no? Pero se és obediente ao Senhor, o Senhor te dará experiências sobrenaturais em sua presença. O ponto de número 6 está em el versículo 7 del mismo capítulo 11. E o ponto de número 6 eu nombrei como la fé que obedece líbranos de la muerte y la bendición alcanza la familia. São dois temas. La fé que obedece nos livra de la muerte y esta bendición não queda solamente para nosotros, alcanza a las personas que estão cerca de nosotros. Mira o que diz el versículo 7. Por la fe, Noé advirtió sobre las cosas que aún no se vían. Con temor reverente construyó un arca para salvar su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. La fe de Noé libró él de la muerte, libró toda su familia de la muerte. Porque aquellos que son obedientes a la voz del Señor, la bendición que viene sobre vosotros es tan grande que abarca outras pessoas. Por isso, se acerque a pessoas que são obedientes a Deus, porque a bendição te alcançará. Porque pessoas bendecidas bendicem. Quando nós estamos cerca de pessoas que são bendecidas por el Senhor, essas bendições nos alcançam. Noé foi bendecido, toda a sua família foi bendecida, porque teve fé em la palavra que o Senhor lhe ha dado. Se aferrou a esta palavra. Não importa o que a gente dizia. Está louco este homem. Está louco. Vai chover? Está louco. Pero o evangelho do Senhor é loucura mesmo para aqueles que perecem, diz a Bíblia. Não espere que aqueles que são carnales entendam coisas espirituais.
La Biblia dice que solamente el espiritual discierne las cosas que es del espíritu. Un carnal no puede discernir las cosas espirituales, al menos que el Señor le dé esta posibilidad por el propio Espíritu del Señor. Entonces contigo, às vezes, hermanos, pensamos assim, não, mira, quando Deus habla a Abraão, habla com ele, a palavra era para ele, tanto que não falou a nadie, porque se habla a sua mulher, que iba a oferecer su hijo, está louco, hombre, va tú, te ofrecemos, nosotros, a ti, ¿no? ¿Le parece bien? No, ¿por qué? Porque era una cosa entre él y Dios, y hay experiencias que es entre nosotros y Dios. No hace falta publicar, poner en las redes sociales, no, porque es entre tú y tu Dios. Y el Señor espera que nosotros tengamos estas citas particulares com Ele, para viver coisas sobrenaturais em sua presença. Amém, meus irmãos? O ponto de número 7 está em el versículo 8. E eu titulei como a fé que obedece não questiona, simplesmente obedece. Mira, versículo 8. Por la fé Abraão, quando foi chamado para ir a um lugar que mais tarde receberia por herência, obedeceu e saiu sem saber onde iba. Que fé tremenda, irmãos. Será que nós outros teríamos esta fé? Dizer, Senhor, vá, para onde? Um lugar que eu te mostrarei, siga. Empiece a caminhar. Quando esteja caminhando, eu te direi. É uma fé que não questiona, crê e obedece. E eu sei que isto não é fácil. Isso não é simples predicar, pero vivir esta fé não é sencillo. Pero solamente pessoas que têm esta capacidade de obediência vivem experiências como Abraão viveu em la presença do Senhor Jesucristo. Então, a verdadeira fé em Cristo não questiona, obedece. Hijo obediente não questiona, obedece. Quando o hijo começa a questionar muitíssimo, é que já não quer obedecer, quer buscar uma excusa para não obedecer. A obediência é sencilla. Algumas coisas são sencillas. O Padre manda e nós outros obedecemos. Diga comigo, o Padre manda e eu obedeço. Sencillo assim. Ele é o jefe e eu o siervo, não? Ele é Senhor, Rei e eu servidor. Então, eu creio que as posições estão muito claras. Quem dá as ordens é o Deus que nós outros servimos. Assim lo creemos. E se estamos dispostos a ter uma fé que obedece, vamos viver experiências como Abraão desfrutou na presença do Senhor. O ponto de número 8 está em el versículo, agora vamos cambiar de capítulo. Capítulo 11, el versículo 29 e 30. Capítulo 11 de Hebreus, versículo 29. Eu titulei como a fé que obedece supera os obstáculos. Vou repetir, a fé que obedece supera os obstáculos. Hebreus 11, 29. Por la fe, el pueblo cruzó el mar rojo por tierra seca. Pero cuando los egipcios intentaron cruzarlo, se ahogaron. Por la fe cayeron las murallas de Jericó. Después de haber marchado el pueblo 7 días a su alrededor. Por la fe, el mar se abre. Por la fe, las murallas caem. Por la fe, superamos los obstáculos. Por la fe, vencemos los obstáculos. Não foi por la fuerza del ejército de Israel. Não é por la fuerza de tu braço. É por la fe en el Senhor. Não foi, hermanos, não havia nada aí, só havia o mar delante de eles, os inimigos de atrás, e às vezes o Senhor necessita poner-nos em uma situação como esta, para que nós outros podamos poner nossa fé em ação. Porque quando estava aí delante del mar, todo o povo, ele começou a orar, não? E o Senhor disse: por que clamas a mim, Moisés? Porque era hora de marchar, o exército estava chegando, era hora de atuar. Existem horas e momentos para orar, pero há momentos
que você necessita atuar. Há momentos que você necessita levantar e dar um passo de fé. E dar um passo de fé. É isso que o Senhor estava dizendo a ele. E por meio deste passo de fé, o mar se abriu. Eu creio que a fé que obedece vence os obstáculos. Não por el poder que está em nós outros, pero por el poder que obra em nós outros. E para terminar, mis hermanos, a título de conclusão, vamos a Hebreus capítulo 11, versículo 32 adelante. Hebreus 11, versículo 32 adelante. O que mais vou a dizer? Me faltaria tempo para falar de Gideon, Baraque, Sansão, Jefté, David, Samuel e os profetas, los quales por la fé conquistaram reinos, hicieron justicia e alcançaram lo prometido. Cerraram boca de leones, apagaram la furia de las llamas e escaparam del filo de la espada. Sacaram forças de la fraqueza e mostraram valientes em la guerra e puseram em fuga a los ejércitos extranjeros. Por la fé. Nos faltaria tempo para dizer todos os homens e mulheres de Deus que sacaram força de la fraqueza e que se mostraram valentes em la guerra. O Senhor é nossa fortaleza. O Senhor é nosso amparo em los dias de angústia. É o Senhor quem te fortalece. Se você entrou aqui débil, fraco, não? Como disse aqui, com esta fraqueza, creia que o Senhor é quem te dá força. E esta noite o Senhor te infunde força para guerrear, para lutar. E assim como o Senhor foi com toda esta gente, o mesmo Deus está aqui esta noite. E Ele sigue obrando. Sigue obrando. O Senhor sigue obrando, hermanos, coisas poderosas. Eu te invito a poner-se em la brecha de la obediencia a la palabra del Senhor e a disfrutar de las bendiciones del Senhor sobre su vida e vivir de glória em glória, de bendição em bendição, porque o Senhor não suporta, não resiste a um coração quebrantado em sua presença. Eu quero invitar-te a poner-se sobre seus pés este momento e eu quero orar contigo. Eu quero orar contigo e eu quero invitar você a cerrar seus olhos. Cerrar seus olhos e poner-se na presença do Senhor e conectar-se com esse Deus Todo-Poderoso que nunca perdeu uma batalha. Aleluia, Ele prometeu estar com nós outros todos os dias, meus irmãos, hasta a consumação de los ciclos. Aunque por vale de sombra e muerte nós outros passássemos, Ele estaria com nós outros. Ponga tu fé em ação este momento, atue por la fé, dê passos de fé e creia em el Deus que você serve, porque Ele é poderoso. Melhor, Ele é todo poderoso. Não há problema, não há circunstância, não há adversidade, não há nada que Ele não pode obrar e não pueda atuar. Nosso Deus é o Deus de las causas impossíveis. Por isso nós outros vamos apresentar tu causa em la presença do Senhor este momento. Senhor, nós outros oramos a Ti, porque creemos em el poder de Tu palavra, e Tu palavra foi ministrada, Senhor. Ministramos acerca de la fé que obedece, la fé que nos leva a viver uma vida de obediência, e a consequência desta conduta delante de tu presença são desfrutar del mejor de Deus para nossas vidas, porque quem ha venido para matar, hurtar e destruir é nosso inimigo. O Senhor ha venido para trazer-nos vida e uma vida abundante em tu presença. Por isso, por la fé, rompemos las muralhas. Por la fé, Senhor, las muralhas caem. Por la fé, Senhor, el mar se abre.
por la fé, Senhor, nós atuamos e depositamos nossa fé, não importa se é grande, se é pequena, apresentamos delante de Ti, Senhor. Obra esta noite em la vida de mis hermanos, que eles possam testemunhar el atuar del Senhor, el obrar de Deus em suas vidas e possam viver experiências sobrenaturais em tu presença, assim como Enoque, Senhor. Esta é nossa oração em el nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor.